Glória a Deus. Poder sentar, amados. Hoje, como nós estamos nesse momento, lembrando o dia do pastor, lembrando também daqueles que fazem a obra missionária entre a igreja perseguida, eu quero lembrar nessa noite da vida do apóstolo Paulo. Eu quero começar, então, pela sua carta de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 ao verso 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12 a verso 17. Diz assim a palavra inspirada do Senhor pela boca de Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Queridos, a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, para essa igreja, é que há uma impressão que não é bíblica e que se tem no meio da igreja, é que somente aqueles que são bem corretos, somente aqueles que têm uma vida bem ajustada, são essas pessoas que Deus chama para o ministério. Isso é uma inverdade. Paulo está dizendo que no caso dele, ele era o pior dos pecadores. No entanto, Deus colocou os seus olhos em Paulo e o chamou para a obra do ministério. Eu quero dizer nessa noite que é provável que você tenha entrado aqui e não se sinta digno da obra do Senhor. Eu quero dizer, se você tem esse sentimento, e se porventura você viu esses líderes aqui na frente e achou que você não pode ser também um desses cooperadores da obra do Evangelho, eu quero dizer que esse é o primeiro sinal. Esse pensamento contrário é justamente para você ouvir nessa noite. É com você que Deus conta e é por você que Ele quer trabalhar para fazer da sua vida um ganhador de almas, um apóstolo Paulo. Quem sabe nessa noite aqui não esteja entre nós um grande apóstolo, um grande pastor, um grande missionário na obra do Senhor. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, muitas vezes, você pode olhar alguém no púlpito e achar que essa pessoa, então, ela tem todo o controle de todas as coisas, mas todos nós temos pés de barro e dependemos todos os dias da graça do Senhor Jesus Cristo para estar de pé. E Paulo então está dizendo, escrevendo a Timóteo, a seu verdadeiro filho na fé, ele está dizendo, eu dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças. Paulo entendia e compreendia que quem o sustentava, que quem o capacitava, quem o fortalecia, era o Senhor. Eu dou graças a Deus, ao nosso Senhor, porque é Ele que me dá forças, é Ele que me fortalece.
E foi ele que me considerou, mas em outra versão vai dizer, que me tornou fiel, designando-me para a obra do ministério. Ele vai dizer então, a mim que anteriormente eu era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. E então, você precisa entender quem era Paulo. Paulo devastava a igreja. Paulo foi um perseguidor implacável da igreja. Um homem que teve suas mãos manchadas de sangue. Um homem que, aos meus olhos, eu não o aprovaria para o ministério. Talvez você se sinta como Paulo já se sentiu no passado, indigno e impróprio aos olhos da própria religião. Foi este homem que Deus pôs os olhos nele para usá-lo para ser um proclamador das boas novas de salvação. Paulo, ele devastava a igreja. Ele entrava nas casas dos primeiros cristãos e levava crianças, homens e velhos para o meio da rua. E ele então impunha sobre essas pessoas tormentos, investigações, prisões e açoites. Em determinado momento, Paulo então não se conforma com aquela perseguição em Jerusalém. E ele então pega a carta das autoridades e ele vai com uma escolta militar para Damasco, para prender aqueles que eram os primeiros crentes da igreja. Nesse caminho, diz que ao pleno meio-dia, uma luz raiou no céu, mais forte do que a luz do sol. E uma voz foi ouvida claramente por todos e por Paulo, dizendo, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E Paulo perguntou, quem és, Senhor? E então, naquele momento, o Senhor Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu me persegues. E ali ele recebe um chamado. Paulo, eu te escolhi para que você sofra pelo meu nome e seja anunciador das boas novas a todo mundo gentílico. Paulo então recebeu a graça salvadora e se tornou o apóstolo para os gentios. Ele vai contar seu testemunho em vários momentos. E aí Paulo então sai na sua incursão missionária. Depois de se preparar, depois de anos, Paulo começa a sua primeira viagem missionária na Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é a Turquia. Toda aquela Turquia foi a área onde Paulo iniciou sua obra missionária. E então ele fez uma viagem missionária, segunda viagem missionária, até que ele, depois de 14 anos, estava concluindo a sua terceira e última viagem missionária. Paulo então, agora depois da sua terceira viagem missionária, ele retorna a Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. Ele é preso pelas autoridades, pela acusação de difamar a religião mosaica. Paulo agora vai passar 2 anos preso na prisão de Cesareia. Humilhação, açoites, privações. E aí Paulo, depois de 2 anos, ele é conduzido para Roma. E nessa condução para Roma, Paulo sofre naufrágio, Paulo passa necessidades e muita humilhação, e depois de muita tempestade e alguns meses, Paulo finalmente, já idoso, chega em Roma para ser julgado por César. Lá em Roma, aquele obreiro, aquele pastor de almas, aquele missionário, então fica preso pelo resto da sua vida. A parte de suas... Lá de Roma, Paulo começa a escrever boa parte de suas cartas, para fortalecer a igreja, para incentivar a igreja, para ajudar a igreja. E uma dessas cartas são as cartas de 1 Timóteo e 2 Timóteo. Paulo então pega a caneta e ele começa a escrever a Timóteo, que foi um discípulo que ele fez na primeira viagem missionária dele. Paulo
foi um fazedor de discípulo. Por onde ele passava, ele pregava o evangelho, ele ensinava e levantava pastores para cuidar daquele rebanho. Que você pode encontrar na sua Bíblia o nome presbítero, que é a mesma coisa da função pastoral. E ele ensinava, e um desses homens foi um jovem, muito jovem, chamado Timóteo. Paulo então deixa Timóteo, ora em Éfeso, ora em outra cidade da Ásia, e agora Paulo, já idoso em Roma, preso, ele começa a escrever ao jovem Timóteo. Porque Paulo tinha um zelo pela vida de Timóteo, porque sabia que Timóteo cuidava de muitas vidas. O objetivo então de Paulo a escrever a sua carta a Timóteo era fortalecer a fé de Timóteo. E eu me reporto aqui a todos os líderes que têm cuidado de vidas. Essas palavras que nós vamos ler aqui é para você diretamente. Nós precisamos de alguém para nos fortalecer. Precisamos sempre de um irmão mais velho para nos manter de pé. Para manter acesa em nós a chamada do dom de Deus que um dia o Senhor confirmou ao nosso coração. Paulo então começa a dizer: Timóteo, eu quero que você lembre de mim. Eu fui o pior dos pecadores, mas a graça de Deus transbordou na minha vida, para que a partir de mim, essa graça e essa misericórdia fosse conhecida de todos os homens. Ele começa a lembrar a Timóteo que a finalidade de Deus chamar Timóteo era, na verdade, para que, pela vida de Timóteo, a graça de Deus transborde também para outras vidas. E ele diz assim, verso 18, Timóteo, meu filho, do capítulo 1, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram da fé. E eu digo essas mesmas palavras para a liderança dessa igreja, para aqueles que estão labutando na fé. Meu filho, minha filha, meus queridos jovens, líderes da juventude, líderes homens, mulheres, eu digo para vocês também, dou-lhes essa instrução nessa noite, para que você, meu irmão, combata o bom combate e mantenha a fé e a boa consciência, que alguns a rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Queridos líderes, queridos irmãos dessa igreja, combata o bom combate, mas com a consciência limpa. Muitos crentes, muitos líderes e muitos pastores estão seguindo o mesmo caminho que a nossa sociedade corrupta está seguindo. Mas eu quero dizer, você é diferente. Combata o bom combate. Não se impressione, porque o mundo está desmoronando em corrupção. Eu quero dizer que a você foi concedida uma graça mais nobre. Diga comigo, a mim foi concedida uma graça mais nobre. Paulo tinha zelo para que Timóteo não se perdesse. Deixa eu dizer uma coisa, Timóteo era um jovem muito tímido. Ele não era daquele que debatia logo e rebatia logo uma sentença ou uma acusação. Paulo temia que Timóteo fosse sendo empurrado para o canto da parede, pelas pressões da sociedade, pelas influências de outros mais líderes. Ele diz, Timóteo, eu estou dizendo isso a você, mantenha a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Eu quero dizer que o importante não é apenas começar bem, é muito mais importante terminar bem. Olhe para o exemplo dos nossos líderes dessa nação. Que lucro eles estão tendo? Que fim de vida eles estão tendo? Mas eu quero dizer a você, nessa noite, você foi chamado em Cristo Jesus
para receber uma herança incorruptível, uma coroa que jamais vai ser perecível. Você foi chamado para terminar a sua vida na glória. Para isso, mantenha a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. Não é uma consciência para com o pastor. Não é importante, irmãos, se apresentar para mim. Você precisa primeiro se apresentar para Deus. Esta é uma sociedade de aparência. O que importa nessa sociedade que nós vivemos é a máscara. É como nós nos apresentamos para o outro. Mas aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, Paulo vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeiramente, apresenta-te a Deus aprovado. Então, Paulo continua escrevendo e na sua segunda carta, capítulo 1, já na sua segunda carta, capítulo 1, verso 6, ele vai dizer assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Queridos, Deus colocou em suas mãos uma santa vocação. E um dia você vai apresentar todo o fruto do seu trabalho diante do Senhor. Diz lá Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer sobre a questão da obra de cada um. Ele diz assim: eu, Paulo, como sábio construtor, lancei os alicerces. Agora, cada um veja como constrói nele. Nós que somos chamados para a obra do Senhor, devemos entender que temos um chamado para edificar juntamente uns com os outros a igreja do Deus vivo. Mas Paulo está dizendo: veja cada um como constrói sobre ele. Porque um dia o fogo provará a obra de cada um. Se for de ouro, se for de bronze, se for de ferro, de palha, de madeira, a obra de cada um vai ser provada. E aí naquele dia será revelado. É por isso que o ministério pastoral é o chamado mais nobre sobre a face da terra. Porque o nosso chamado perpassa os caminhos dessa vida e ultrapassa os umbrais da eternidade. Nós investimos em vidas. E nós não podemos investir em vidas se nós não tivermos em nós mesmos a vida de Cristo Jesus. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Chama. É importante que aquele que um dia recebeu um chamado do Senhor, mantenha a chama. Liderar pessoas não é fácil. Cuidar do rebanho do Senhor não é fácil. Porque muitas vezes há incompreensões, há lutas. Nós temos as nossas próprias limitações. Nós temos também nossos pés de barro. Mas não estou falando das nossas fraquezas pessoais, mas das nossas motivações. Mantenha a chama viva, consciência limpa, porque Deus é aquele que nos fortalece para a missão que Ele colocou em nossas mãos para realizar. Na sua segunda carta, ele continua então falando, e no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele continua com suas instruções, e ele vai dizer, capítulo 2, verso 1, Paulo vai dizer: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos,
como um bom soldado de Cristo Jesus. A preocupação de Paulo é que Timóteo fortificasse na graça. Eu quero chamar a atenção aqui da igreja. Irmãos amados, nós precisamos nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. E essa palavra, então, ela vem de encontro aos nossos corações para perguntar a seguinte pergunta: como nós nos fortalecemos na graça do Senhor Jesus Cristo? Como se fortalece na graça? Tem alguns mecanismos que nos ajudam a fortalecer na graça. Domingo passado falamos alguma coisa muito parecida. Nós nos fortalecemos na graça do Senhor Jesus Cristo quando nós congregamos e estamos juntos à igreja, recebendo da unção que Deus distribui no meio do corpo de Cristo. É uma das maneiras de você se fortalecer na graça, é você ter uma comunidade, uma igreja local, onde você tem um compromisso com aquele corpo. Porque a unção que está naquele corpo vai passar para a sua vida, e a graça que está no corpo da igreja local vai alcançar você também. A outra maneira são os cultos, seja de celebração, seja oração, você vai se fortalecendo na graça. No nosso caso, nós temos também as células. Nós nos fortalecemos na graça, numa oração pessoal em casa, num momento a sós com Deus, fortalecendo-se na graça. Se você está nessa noite aqui, e sua vida cristã tem se baseado em alguns momentos da semana, eu quero dizer, não tem como você se fortalecer na graça. A mente do cristão tem que ser preenchida, recheada com as verdades que são de cima. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1, ele diz assim: queridos, vocês morreram e já ressuscitaram em Cristo, por isso, pensem nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Porque a vossa vida, vamos ler aqui Colossenses 3:1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Verso 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo está dizendo carinhosamente para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça. E aí, queridos, não tem como nós cuidarmos de pessoas se nós não cuidarmos primeiramente de nós mesmos. E aí eu falo agora para os pastores, falo para os líderes de célula, para você que está auxiliando na célula. Entenda isso: se você não se fortalece na graça, se você não se fortalece no Senhor, o que você vai dar, o que você vai passar? Timóteo está preso, Paulo está distante lá na Itália. Timóteo está na Ásia Menor e ele escreve. É a primeira carta, eu estou na segunda carta já, e ele continua dizendo: Timóteo, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: e as palavras que me ouviste dizer na presença de muitas testemunhas, repassa a homens fiéis, para que estes repassem para outro. Queridos, você tem um chamado de Deus. Não tem uma pessoa nesse auditório que não tenha um chamado de Deus. Você foi chamado para repassar para os outros a graça que você recebeu em Cristo Jesus. Uma geração declarará a outra geração os feitos do Senhor, diz o salmista no Salmo 145. Cabe a nós passarmos para as outras gerações a graça que nós recebemos na nossa geração. Precisamos entender que a missão de levar o Evangelho, as boas novas de salvação, é de cada um que um dia conheceu o Senhor Jesus Cristo.
E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. 2 Timóteo 2:2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Eis aqui o nosso chamado. É por isso que na nossa igreja nós falamos de discipulado, de receber e dar, de formar discípulo, aquilo que Jesus trouxe como um mandamento para nós. Ide e fazei discípulo. Nós precisamos fazer discípulos, irmãos. Precisamos deixar que um dia alguém fique no nosso lugar, nessa caminhada da fé. E no verso 3 de 2 Timóteo 2, verso 3 diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Verso 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. O chamado, ele tem que ter uma decisão muito firme da nossa parte. Precisamos entender que nenhum soldado, diz Paulo, pode se envolver pelos negócios da vida civil, porque ele deseja agradar aquele que o alistou. A grande problemática, a grande deficiência de muitos é que eles ficam entre agradar ao mundo, agradar a Deus e a si mesmo. Eles não têm uma entrega cabal e total ao Senhor Jesus. E isso leva à falta de um desfruto completo das promessas de Deus em suas vidas. Precisamos entender que fomos alistados no exército do Senhor. E nesse exército só pode permanecer quem faz uma decisão então, de agradar aquele que nos alistou. E então Paulo diz: Timóteo, eu estou dando essa instrução a você, para que você entenda que nenhum soldado pode viver dubiamente. Ele tem que decidir a quem ele vai servir. Ou então ele deixa o exército, bate em retirada. Porque Paulo está conduzindo Timóteo ponto a ponto nesse momento aqui, porque quando chega no capítulo 3 dessa carta, ele vai dizer algo que é comum nos nossos dias. E aí eu quero que todos os líderes, especialmente os nossos jovens, entendam essa palavra já tantas vezes pregada aqui. Capítulo 3 de Timóteo, da segunda carta de Timóteo, verso 1. Paulo vai começar dizendo a Timóteo coisas que Timóteo já sabia. O que nós vamos ler aqui são coisas que você já sabe. Está a olho nu da nossa realidade. Paulo diz assim a Timóteo: saiba disso. Ora, Timóteo já sabia. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Timóteo já sabia disso. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Verso 5, toda a igreja, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses. Quem quer agradar a Deus não pode estar conectado, não pode estar com essas coisas na sua vida ou no seu coração. Nós precisamos fazer uma decisão. Deus está levantando nesses últimos tempos, enquanto a iniquidade está aumentando, enquanto a corrupção aumenta, a crueldade aumenta, os valores da família estão sendo destruídos numa velocidade extrema, enquanto as trevas aumentam, eu quero dizer também que aumenta sobre a terra os fiéis que não estão compactuando com esse mundo de trevas. É o tempo da igreja se purificar. E a palavra diz: chegará o tempo de quem é puro se purifique, e quem é sujo, suje-se mais ainda.
Queridos, você não pode agradar a Deus e ao mundo. E Paulo está dizendo para um líder, Timóteo, essas palavras. Timóteo, saiba disso, que nos últimos dias, ora, irmãos, nós vivemos esses dias, e eu quero dizer, não é desculpa para nós ficarmos enfraquecidos nisso ou naquilo, porque a impiedade está muito grande, sabe como é, né? A internet está aí, sabe como é muita tentação, não é? Por isso ele diz a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Queridos líderes, é tempo de se fortificar na graça. É tempo de santificar o coração. É tempo de pureza. O mundo pode decair na sujeira, na imundícia, mas você não é Maria que vai com as outras. Você é a igreja do Deus vivo. Você, eu profetizo, se levantará como luz e como sal desta terra. Eu não aceito que haja desculpa para dizer que a igreja está enfraquecida porque o pecado está por aí. Eu quero dizer que tem homens e mulheres que estão dizendo não ao pecado. Paulo pega pelos ombros de Timóteo. Timóteo, saiba disso. Eu acho que Timóteo diria a Paulo, que é isso, Paulo? Eu vou ler o verso primeiro. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Em outra versão diz, selvagens. Mas o tempo de Timóteo já era um tempo selvagem. Os cristãos morriam. Os cristãos eram partidos ao meio, perseguidos. Timóteo foi para a prisão também com Paulo. Paulo agora está na cadeia, está dizendo uma coisa que é óbvia. Paulo diz, Timóteo poderia responder a Paulo, eu sei disso. Esse é um mundo violento. Esse é um mundo blasfemo, egoísta, avarento, presunçoso, arrogante. Desobediência aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Timóteo poderia dizer, Paulo, eu sei dessas coisas. Mas Paulo faz questão de dizer de novo a Timóteo, abra teu olho, Timóteo. O mundo está caminhando para as trevas, mas você é diferente. Verso 10, do capítulo 3 de 2 Timóteo. 2 Timóteo 3:10. Depois que Paulo esboça toda essa linha de iniquidade, a igreja pode ler comigo. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Eita, glória a Deus. Precisamos de homens e de mulheres que se levantem no meio da sociedade corrupta. E esses homens estão dentro da igreja. E diga, Timóteo, olha para mim, Timóteo. Eu sou o teu modelo. Eu sou o teu modelo. Você, Timóteo, essa conjunção, mas você não é igual aos outros, Timóteo. Você tem um modelo. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. Olha, irmãos, que ousadia de Paulo. Você tem seguido o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Sabe o que nós estamos dizendo aqui, queridos líderes de célula? Aqueles irmãos que estão na sua célula estão olhando para você e que estão querendo ver em você um exemplo de vida para que eles também fiquem de pé. Timóteo tinha um modelo. Timóteo tinha um modelo a seguir. Quem é o seu modelo? Quem é o seu ícone? Em quem você está se espelhando? Infelizmente, ainda há muitos se espelhando em artistas de televisão, do cinema, homens com a moral decaída, sem conduta, sem Deus, sem vida. São essas pessoas que ditam as modas da roupa, do que você corta no cabelo,
o que você faz com o seu corpo. Infelizmente, muitos têm essas pessoas como seu modelo, mas Timóteo tinha um modelo imbatível. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu quero desafiar, irmãos, sua vida. Eu desafio você nessa noite a pensar nisso seriamente. Eu quero ser um modelo para alguém nessa terra. Eu quero ser um modelo para alguém nessa terra. Queridos, grande é a responsabilidade de uma liderança. Porque ela tem que ser modelo começando de dentro de casa. E, mais uma vez, não é apresentar-se aos homens. Apresenta-te, Timóteo, a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Apresenta-te primeiro a Deus. Queridos, a igreja de Deus é uma coisa séria. É a noiva do Cordeiro. Ela é gloriosa. E eu quero dizer que é uma honra ter sido chamado e convocado por Deus para este ministério. Mesmo tendo nós pés de barro, eu quero dizer, a graça superabunda sobre nós para nos fazer permanecer de pé. Quem dá um amém aí? Em meio ao mundo decaído, capítulo 3, verso 10, só repetindo, quando Paulo diz assim: olha, nesses últimos dias serão isso, acontecerá isso, os homens serão isso. Ele então chega no verso 10 e diz assim: mas você não é Maria, vai com as outras. Você tem um modelo. Siga de perto, você tem seguido de perto o meu ensino, conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Eu quero dizer para a igreja nessa noite que este é um dos maiores desafios do ministério pastoral. Porque não basta pregar aqui. Tem que conviver no meio de vocês. E a vida daqui tem que condizer com a vida que vocês veem. Daí o obreiro, daí o pastor, daí o líder, daí aquele que quer seguir o Senhor, vai se esforçar para ser exemplo dos fiéis. Esse é verdadeiro, na verdade, o grande desafio daqueles que querem se tornar líder. Eles precisam ser exemplo dos fiéis. E então, no capítulo 4, ainda da segunda carta de Paulo a Timóteo, mais uma vez, vem uma súplica da parte de Paulo a Timóteo. E ele começa dizendo, capítulo 4, verso 1, ele começa dizendo: na presença de Deus e de Cristo Jesus. Olha, irmãos, é tão sério o cuidado de Paulo que ele usa todo esse linguajar para dizer isso. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente. Diga, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Diga comigo, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Irmãos, pregue a palavra. O mundo está em decadência. Prega a palavra. O mundo está em ruína. Prega a palavra. Prega a palavra falada. Prega a palavra vivida. Irmãos, Paulo vem discorrendo tudo isso. E ele chega aqui e diz: pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Sabe, irmãos, o que aconteceu nas últimas décadas na igreja brasileira? Foi que a pregação genuína do evangelho foi se desfazendo nos púlpitos. E as igrejas foram se enchendo porque começou a se pregar um evangelho fácil.
onde não se exige nada e se recebe tudo. Negou-se a cruz, negou-se a mensagem de negar-se a si mesmo. Não tem importância, irmão. Deus é assim mesmo, misericordioso. Você vai caminhando, mas Deus é bom mesmo. Não, a palavra do Senhor nos exorta ao arrependimento, à confissão, a deixar o pecado, a uma vida nova. A palavra diz, porque quem está em Cristo é nova criatura. E aí foi se diminuindo, foi se diluindo a genuidade da palavra de Deus. Foi havendo uma frouxidão. E sabe quem é o prejudicado com tudo isso? Não é Deus, porque Ele é soberano, já está abastecido de tudo. Ele pode ficar entristecido, mas o prejuízo é nosso. Porque achamos que podemos viver nessa vida agradando a Deus e ao mundo, namorando com o pecado. Queridos irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. Domingo passado nós falamos aqui, é tempo de alinhamento, é tempo de você rever a sua vida. Não brinque, porque nós não sabemos nem a hora da nossa partida para o outro lado. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E então Paulo faz um apelo para que Timóteo pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Sabe o que quer dizer isso? Você está bem, prega a palavra. Você está mal, prega a palavra. Está inspirado, prega a palavra. Não está inspirado, prega a palavra. Está doente, prega a palavra. Está com saúde, prega a palavra. Está na crise, prega a palavra. Está na fartura, prega a palavra. O mundo precisa ser cheio da palavra de Deus. Porque somente essa palavra é vida, é vida, é vida para a morte. E ele diz, Timóteo, na presença de Deus. Eu imagino Paulo escrevendo. E Paulo parou um pouco e se ajoelhou e disse, Timóteo, é na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, nunca deixe de pregar a palavra. E eu quero dizer para você, é uma grande honra ser um pregador do Evangelho. A Bíblia diz, quão formosos os pés daqueles que anunciam coisas novas. É o maior privilégio que você pode ter. E você não precisa de título de pastor, fazer seminário 4 anos, coisa nenhuma. Você precisa estar cheio dela no coração. Precisamos conhecer a história da igreja brasileira, nos seus primórdios. O surgimento, inclusive, da Assembleia de Deus nesse Brasil. Há 100 e alguns anos atrás. Foi o surgimento de uma denominação que, sem tantos teólogos, disseminou o evangelho como nunca nessa nação. Porque tinha obreiros que estavam com o coração queimando pelo Espírito Santo. E tinha na cabeça e no coração a palavra viva do Senhor. Essa denominação cresceu como nenhuma outra. Mesmo tendo chegado no Brasil bem depois. O que nós precisamos, irmãos, não é de mais cursos de teologia, apesar de que um pastor precisa ser treinado e preparado. O que nós precisamos é de fogo no coração e a palavra de Deus na mente e também no coração. E ele faz esse apelo, e esse apelo eu faço nessa noite para essa igreja. Essa igreja está se arregimentando, essa igreja está se preparando. Ontem fomos a Campina Grande, ter uma reunião com a liderança, só para isso aqui. Nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos pregar a palavra de Deus. E essa sentença de Paulo é muito forte, enfática, no capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Irmãos, que apelo forte é esse? E para você sair com esse versículo na sua mente, no seu coração, eu vou pedir que você recite ele comigo. O Jesus, todos juntos, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino,
eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra. Corrija, não no domingo à noite. Repreenda, não no domingo à noite. Exorte, não no domingo à noite. Todos os dias. Domingo, segunda, terça. Eu repito uma frase que eu digo sempre aqui. Eu aprendi há muitos anos atrás. Precisamos de profetas que nos digam as mesmas coisas todos os dias para não nos desviarmos dela. Precisamos de profetas que nos falem as mesmas coisas todos os dias para não nos desviarmos dela. Aleluia. Glória a Deus. E então Paulo está encerrando sua carta e ele vai dizer assim, verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, eles querem alguma coisa agradável nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Estou fora, viu? Verso 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Verso 5, todos juntos agora lendo. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Dê um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O louvor pode se aproximar. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu quero dizer que esse evangelista aqui, apesar de Paulo Timóteo realmente ser um pastor de igreja, eu repito, ser evangelista, a obra de um evangelista não é um título, é uma função. É como o ministério pastoral. Transformamos ele nas décadas, nos séculos, num título. Mas ministério pastoral é uma função no corpo de Cristo. Título quem tem são os homens. E eles buscam títulos. Mas aqui buscamos agradar o coração de Deus. Cada um cumpra fielmente o ministério que recebeu do Senhor. Cada um cumpra. E Paulo então vai dizer a Timóteo. Timóteo, lembre-se, eu sou o seu modelo. Não esqueça que você aprendeu de mim. E agora ele vai dizer as últimas palavras a Timóteo. E eu não sei e não creio que Timóteo recebeu mais alguma notícia, ou recebeu algo de Paulo, ouviu Paulo. Verso 6. Timóteo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu, Timóteo, combati o bom combate. Eu, Timóteo, terminei a corrida. Eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Diga aí, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Timóteo, olhe para mim. Timóteo, olhe para mim. Lembra, Timóteo, quando eu lhe encontrei há anos atrás, talvez 20 anos atrás, 25, que você era aquele jovenzinho, eu peguei da sua mão e você foi comigo na viagem missionária. Lembra, Timóteo, como a gente
caminhou junto, você viu os meus sofrimentos, sofreu comigo. Olha, Timóteo, foram 3 viagens missionárias. Lembra quantas coisas Deus fez? Você viu todo o meu exemplo. Agora você ainda é jovem, está pastoreando a igreja em Éfeso. E eu estou partindo para a glória. Timóteo, vale a pena perseverar. Vale a pena, Timóteo, perseverar. Porque você também um dia, Timóteo, estará como eu, sendo derramado diante do Senhor como uma bebida. Era uma expressão do Antigo Testamento, era uma oferta aceitável ao Senhor. Um dia você vai dizer para o seu discípulo, eu não sei se pessoalmente, eu não sei se escrevendo, você vai dizer o que eu estou dizendo para você hoje. Lembre, irmãos, que ele falou isso no capítulo 2, verso 1, verso 2. As palavras que eu digo a você hoje, procure homens fiéis, para que você transmita a eles e eles transmitam a outros. Paulo está dizendo, você está ouvindo eu dizer que eu estou partindo. Um dia é você que vai dizer para o seu discípulo. E você vai encorajar o seu discípulo a encorajar outros e dizer, ei, a vida passa breve. Você tem uma coroa. Você vai ser recebido na glória. Encoraje o seu irmão a permanecer firme na fé. Porque combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Verso 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. E os últimos versículos de Paulo são esses aqui. Verso 17. Paulo vai falar, que eu pulei aqui, de vários sofrimentos que ele passou. E que Timóteo sabe. Mas ele encerra dizendo isso. E eu quero dizer para todos os líderes, todos os irmãos, pai de família, mulheres que estão lutando pela sua fé. Em todo o seu sofrimento, de não negar a fé, você pode dizer isso. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui, Timóteo, libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Esse é o texto que eu quero dizer quando eu estiver partindo dessa terra. Esse é o texto que eu quero dizer. Para tanto, precisamos nos esforçar para não só proclamar de palavras, mas proclamar com a vida. Vamos ficar em pé, amados. Tem pessoas nessa noite que têm um chamado de Deus específico. E talvez não estejam encorajados, mas hoje é tempo de renovar esse chamado. Talvez o chamado começa dentro da sua casa, porque começa dentro de casa. Pastores, líderes, o chamado começa dentro de casa. A pregação começa com sua vida dentro de casa. Talvez é tempo de renovar esse chamado de Deus. Eu não sei o que o Espírito ministrou ao seu coração. Só Ele é que pode perscrutar, investigar os nossos corações. Mas eu quero dizer, você tem um chamado. Tem algo que precisa ser colocado no altar do Senhor. Eu quero dizer, hoje o Senhor quer acender a chama do chamado de Deus em sua vida.
eu quero dizer, irmãos, que como Deus disse a Elias, Elias pensou que ele estava só. Elias foi um dos profetas do Antigo Testamento. No meio de tanta corrupção e todos os profetas e sacerdotes tinham sido mortos, Elias disse a Deus: só eu sobrei. Deus diz: não. Eu reservei 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal. Eu quero dizer que Deus conta com você para fazer parte dos 7.000 que não se dobra diante desse mundo tenebroso. Se você quer fazer uma renovação, se você quer entregar o chamado da sua vida, talvez começando em casa, talvez algo específico, eu quero dizer que a obra de Deus precisa de homens e mulheres que pregam a palavra a tempo e fora de tempo. Porque não existe outra missão mais importante do que essa. Líderes de célula, bem-aventurados sois vós, conformosos são os pés de vocês, que facilitam todas as semanas uma reunião de célula, onde a palavra de Deus é ministrada. Sejam fortalecidos na fé, permaneçam firmes, a tempo e fora de tempo. E um dia, vocês receberão a suprema coroa da glória. Vamos adorar o Senhor.